Oi, oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Integrou Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma pergunta muito estratégica para quem está à frente de várias operações, que é: você está usando a tecnologia de forma eficiente ou você somente está sendo guiado por ela? Esse é um assunto que remete a várias ações ali dentro da empresa, quando nós falamos de implantação de novas ferramentas, enfim, e também questões estratégicas. Para a conversa de hoje, eu recebo um profissional com uma trajetória super consolidada na área de inovação e empreendedorismo. Ele é PhD, com formação inicial em desenvolvimento de software, e possui diversas formações complementares na área de inovação e também ecossistemas empreendedores. Atua como professor internacional e também é professor dentro do Grupo Integrado e tendo conquistado diversos prêmios também relacionados a empreendedorismo e inovação ao longo de sua carreira. Ele é fundador de dois ecossistemas de inovação, dentre eles o Integrou, e atualmente atua como head de inovação do Grupo Integrado. Lidera iniciativas dentro e fora da instituição para disseminar a inovação e cultura empreendedora. E um spoiler para vocês, é um grande incentivador aqui do Integrou Podcast, o nosso head de inovação, Fabrício Peloso. Obrigado pelo convite de estar aqui, né? Esse projeto que tanto nos orgulha, né, de levar realmente conhecimento para as pessoas em formato de vídeo, em formato de áudio, e eu acho que isso cumpre bastante o nosso papel de disseminar esse tipo de conteúdo, né? Fabrício, é um prazer tê-lo aqui. E para a gente começar a nossa conversa, eu trouxe um dado de mercado em que mais de 70% das empresas afirmam que a tecnologia digital é hoje um dos principais fatores de competitividade e sobrevivência do mercado. É um dado da Future of Jobs. E a nossa primeira pergunta é: as empresas usam tecnologia de forma estratégica ou elas estão sendo conduzidas por elas sem perceber? É, a discussão em torno da tecnologia, e da inovação como fator de sobrevivência para as empresas, ela já acontece desde os anos 90, né? Eh, Quando se iniciou, principalmente a questão da globalização, em que começou-se a entender que a competição, ela não era mais com o meu vizinho, mas poderia ser com uma empresa do outro lado do mundo, isso realmente fez com que as organizações passassem a inserir a tecnologia e a inovação de uma forma mais presente. E aí nós tivemos uma mudança muito grande, que foi a tecnologia começar a ser enxergada como um fator estratégico, porque até então a tecnologia ela era considerada como um cunho operacional, né. Então a gente sempre brinca, né, nos anos 80 o departamento de processamento de dados, ele ficava no lugar mais escondido possível, né, de uma empresa, as pessoas ficavam ali, não conversavam umas com as outras, eram só aquelas pessoas que tinham o conhecimento mesmo de processamento de dados. Aí depois ele avança para um departamento de informática, né, e depois aí o departamento que a gente chama até hoje ainda, né, de tecnologia da informação. Aí sim ele começa a ganhar esses ares de realmente ser um departamento estratégico, sendo que até daí o gerente de TI passa a fazer parte das decisões, né, estratégicas da empresa. Só que isso não acontece em todos os ambientes, né? Na maioria das empresas isso acontece, ou aconteceu durante um período, mas a grande diferenciação está: eu continuo olhando para a tecnologia como um fator estratégico, né, como um fator de sobrevivência, de competição, que me coloca à frente do meu concorrente. Então esse é um desafio que não é simples, até porque também a tecnologia ela é muito dinâmica. Então, às vezes, se faz um grande investimento para que a tecnologia exista nos processos, exista naquilo que a organização tem ou no produto final dela, porém, ela às vezes é encarada da forma errônea de ser o fim e não o meio. Hoje, empresas elas são orientadas por dados, têm até 23 vezes mais chances de adquirir clientes e 6 vezes mais chance de reter clientes. Isso é um dado da Data Driving Organizations. E falando sobre tecnologia, não só como ferramenta, mas como base de decidir, o que de fato vai diferenciar as empresas que usam tecnologia das que só são guiadas por ela? É. Quando foi escrito aquele livro, né, Empresas Feitas para Durar, aquele livro ele dizia o seguinte: olha, de todas as empresas que foram pesquisadas,
aquelas que sobreviveram ou que tinham mais de 100 anos de idade na época, né, ali meados dos anos 90, eram empresas que promoveram a mudança, né, e promoveram a mudança significa gerar inovação. E para eu gerar inovação, obviamente eu tenho que ter a tecnologia atrelada a isso. Então a grande diferença está em como eu consigo fazer com que as pessoas, de uma forma geral na organização, olhem para a tecnologia como sendo realmente o fator que vai dar propulsão para os próximos anos da empresa. E isso é interessante porque aconteceu em outras áreas também. Por exemplo, num determinado momento, a qualidade era responsabilidade só do departamento de qualidade, né? E aí o tempo passou e a qualidade hoje é uma responsabilidade de toda a organização, de todas as pessoas. Então a tecnologia, ela segue esse caminho, em alguns lugares de forma mais presente, em outros a passos mais curtos, e em outros isso talvez ainda nem começou, mas ela deve ser uma responsabilidade de todos, porque quando eu incorporo, né, a tecnologia, a inovação no dia a dia, eu promovo capacidade nas pessoas de serem criativas, né, de pensarem diferente de como fazer o negócio, de pensar em produtos diferentes, em pensar em novos modos de fazer e não ficar preso àquilo que ela sempre aprendeu, talvez dentro da organização. Então, essa mudança, né, ela é muito importante porque ela promove também nas pessoas a responsabilidade por aprender a tecnologia, né? Não é à toa que a maioria dos países desenvolvidos tem ensinado tecnologia para as crianças, né, ainda na pré-escola. Com qual objetivo? Não significa que ele vai ser um profissional de tecnologia. Ele pode ser qualquer profissional, mas ele vai ter um conhecimento de como construir tecnologia. E aí mora uma grande diferença, né? Porque ainda hoje, em muitos ambientes, acha-se que a tecnologia deve ser responsabilidade só do departamento de tecnologia. E na verdade deve ser algo compartilhado, assim como aconteceu com a qualidade, por exemplo, né? E o que que muda na gestão quando nós temos decisões que passam a ser orientadas por dados e qual que é o risco disso? Toda vez que você precisa, tomar uma decisão, né, existem a administração mesmo estuda isso, né, existe sempre o dado que eu posso transformar numa informação, mas ele só vai gerar conhecimento se aquela informação for usada para uma tomada de decisão. E em muitos lugares o que acontece, né, eu tenho o dado, eu gero a informação, mas muitas vezes eu não tomo decisão baseado naquela informação, aí eu não gero conhecimento, porque eu não sei se aquela informação realmente é boa, é útil ou não. Eu só vou saber se eu tomar uma decisão, e aí eu analisar o que que aquela decisão provocou. E esse é um grande fator que muitas vezes falta nas empresas brasileiras, que é o feedback da decisão que eu tomo, né. O que que qual foi o impacto dessa decisão? O que que ela gerou? Muitas vezes nós damos, atenção somente quando ela deu muito errado, ou somente quando ela deu muito certo, mas a normalidade ela passa batido e na verdade ela também tem que ser dada atenção, porque o dinamismo do mercado hoje pode ser que amanhã essa decisão que não foi tão importante seja, né. E aí eu não tenho como avaliar se aquela informação realmente foi útil ou não. Então falta ainda esse, né, esse próximo passo de análise da decisão que foi tomada. Que dado foi importante? E aí, Fernando, tem um outro ponto. A informação que eu estou usando para tomar essa decisão, como ela foi produzida, né? Onde ela nasce, por quem ela passa, quais sistemas de informação talvez trabalham essa informação, porque a gente não pode esquecer que a informação para tomada de decisão, ela tem que ter os níveis de segurança, né? Então ela é íntegra, né, ela é confidencial, né, ela, por exemplo, é uma informação que está disponível quando eu preciso dela, porque se eu não tenho certeza quanto à formação, à qualidade do dado, e eu estou tomando decisão, isso pode ocasionar em problema. Então a tomada de decisão baseada em dados, ela precisa existir, ela é importante, mas eu tenho que ter certeza daquilo que está sendo usado como entrada. Tem qualidade, as pessoas que estão lá foram treinadas para realmente qualificar esse dado, né? A gente vê muitas empresas investindo muito dinheiro, né, em banco de dados, em BIs, né?
em, em, em análise de dados, mas muitas vezes se esquece de verificar se a entrada de dados está sendo feita com qualidade, né? E aí não tem como, uma tecnologia que faça um dado que não tem qualidade se tornar um dado com qualidade, não tem jeito, né? Então, é importante, né? Isso automatiza, dá agilidade, e é o que a gente deseja, né, para os negócios, ter agilidade em tomar de decisão. Porém, eu preciso sempre também do feeling humano, né? O feeling, ele é muito importante em tomar de decisão, a experiência, né, o olhar, a crítica do dado, né? Se ela realmente condiz com a verdade, uma leitura de mercado, de cenários, né? A tecnologia está aí para apoiar, né? Mas o feeling do tomador de decisão, a gente nunca pode descartar. E você trouxe um dado muito legal, que é essa a percepção de um dado limpo, né, bem tratado, com uma origem conhecida. E nós vemos muito isso hoje com a entrega que as IAs têm tido, né, só o que a IA gera, ela às vezes alucinou ali, ela não às vezes não tratou aquela informação da melhor maneira possível. E tem muitas organizações, né, muitos profissionais que acabam utilizando esse dado, que vem da tecnologia de forma errônea, né, não percebe esse feeling profissional, né. Exato. É uma preocupação, né, que nós temos. Primeiro, né, as IAs hoje elas se tornaram utilizáveis tem muito pouco tempo, né? A expectativa era que isso acontecesse a partir de 2030, e isso houve um avanço que foi importante, foi interessante, mas a crítica, né, daquilo que eu tenho como resultado ou como informação, ela deve sempre existir, né? E, e do outro lado a gente tem a dinâmica da empresa, né, que precisa cada vez mais ter agilidade, né? A minha área mesmo de computação, né, ela passou por uma grande revolução, né, na questão de entrega de produtos ágeis, né? eh, um modelo de construção de soluções anteriormente ele era muito mais moroso, aí né, vieram as metodologias ágeis, fizeram com que tudo isso se revolucionasse e a gente vê hoje produtos de boa qualidade. Então o que a IA está provocando hoje é o começo, né? Lá também, quando as metodologias ágeis chegaram, muita gente torcia o nariz, né? Será que vai dar certo, né? Construir assim com ciclos, né? Com times, com... E aí passou o tempo e a gente viu que a coisa funcionou. Tanto que a área de gestão de projetos hoje, ela, né, do PMBOK, ela se refez baseado na metodologia ágil. Então a IA hoje também, ela traz uma velocidade enorme. Pode ser que daqui a um tempo a gente tenha menos preocupação com o resultado, mas hoje a gente precisa ter essa preocupação porque também são interações que talvez ela não esperava, né? Ou ela não está pronta ainda para isso, né? Ela está num processo de aprendizagem. E os efeitos nós ainda vamos assistir, né? Sobre isso, né? Agora, a empresa como um todo, ela não precisa, ela não pode, né? E nós também não podemos ver a IA como sendo a, a como sendo o final, né, de uma informação, né? Ela está ali para apoiar a construção de uma informação. E a gente está olhando ela muitas vezes como sendo a dona da resposta final, né? Então, assim como quando eu estou usando um BI, eu olho o dado e eu preciso ter aquilo que eu tenho de experiência da área para tomar uma decisão, na IA também, né? Eu tenho que ver aquela informação que ela me dá, que ela me devolve, e eu tenho que ter uma crítica, né? Eu tenho que ter um sentimento em relação àquilo, né? É uma informação completa? De onde que ela tirou, né? Em que ela se baseou? Então, essa curiosidade, ela vai ser importante para a gente tentar também ajudar a IA e dizer para ela, né? O que está legal e o que não está, né? O dado de mercado, relata que mais de metade das empresas admitem investir em tecnologias emergentes sem clareza total sobre o seu retorno, motivadas justamente por pressão competitiva de mercado. Então a gente tem notado que nem toda inovação é estratégia, às vezes é medo de ficar para trás. Como diferenciar a adoção estratégica de tecnologia do modismo? É. Essa é uma pergunta importante porque a grande maioria, a grande maioria das decisões que se tomam em relação à tecnologia,
não tem uma coisa simples que é o ROI, o retorno do investimento. Eu vou implementar uma tecnologia, eu vou comprar um sistema. Esse sistema, o que que ele vai fazer estrategicamente na minha organização, que vai talvez diminuir um processo, né? Vai talvez agilizar de repente uma tomada de decisão. Isso muitas vezes não fica claro. Então, quando isso está descoordenado, fica difícil dizer se a tecnologia que eu coloquei, ela realmente condiz com o preço que me cobraram, né? E isso nasce onde? Nasce no alinhamento estratégico, né? Então, se eu tenho uma estratégia, né, de 2 anos, de 3 anos, de 5, de 10, não importa. O que eu tenho que pensar é como a tecnologia pode me ajudar a cumprir determinados objetivos estratégicos, a alcançar determinados indicadores. Bom, se esse indicador é tão importante assim, eu preciso então, antes de comprar a tecnologia, perceber o que eu gasto para tê-lo, né? E isso muita gente também não faz. Então, toda vez que você vai automatizar um processo dentro de uma empresa, é muito importante você ter o antes e o depois, né? Quantas pessoas estavam inseridas no processo? Quanto custava a hora homem daquele processo? Quantos passos esse processo tinha, né? Como que a informação chegava nele, como que ela saía? Se ela saía, ela ia para quem? Quando eu coloco a tecnologia daí inserida nisso, eu repeti o processo que já tinha e só automatizei, eu alterei o processo, eu qualifiquei pessoas agora. Em quanto tempo agora isso é feito? Quanto é gasto? A informação que chega ainda é a mesma e a que sai. Então, quando você tem essa análise, você começa a entender isso. Bom, esse processo custava X, agora custa Y. Pode ser até que ele custe mais caro, mas a qualidade melhorou? Eu tenho que ter esse indicador, né? E isso muitas vezes não é feito. Então fica-se com a impressão de que eu estou gastando dinheiro, eu estou investindo em tecnologia e o retorno não aparece, né? Porque muitas vezes a tomada de decisão não é em cima do alinhamento estratégico. Eu compro a tecnologia para fazer algo, mas quando eu vou olhar lá na estratégia, o que que ela me ajuda a cumprir? Eu não encontro, né? Aí realmente fica essa sensação de que o investimento não valeu a pena, né? Eu acho que a essa altura do campeonato na nossa conversa, alguns dos nossos ouvintes pode estar se perguntando: bom, eu implantei algumas ferramentas na minha rotina, na minha empresa, e agora? Será que eu fiz a melhor decisão? E a minha pergunta é justamente para esse momento. Quais seriam os sinais que mostram que a empresa está sendo guiada pela tecnologia e não o contrário? Qual que é o sinal que o empreendedor pode identificar na rotina dele hoje, que às vezes ele tomou uma decisão de implantação de alguma ferramenta que, no final das contas, não foi estratégica, não foi objetiva? Eh, durante uns 10 anos eu atuei com a parte de consultoria, para analisar processos dentro de organizações. E o que a gente mais via era a organização não ter nem mesmo uma ideia de quantos sistemas de informação ela usava, quantos softwares. Então, quando nós começávamos a levantar a informação, porque o que que a gente tentava entregar para a empresa? A gente fazia uma reunião com a direção, quais são as informações que vocês usam para tomar de decisão? Então eles falavam para a gente. E aí a gente fazia o caminho contrário. Até chegar esse dado para ele, onde que começa? Então às vezes começava com a entrada do caminhão na empresa. E aí, às vezes você conseguia pegar que ali já tinha problema na qualidade da informação. Eu lembro de uma empresa, por exemplo, que a gente fez, era uma empresa agroindustrial que comprava café. E o caminhão então dizia que ia chegar com uma quantidade de café. Se essa quantidade, o processo deles era assim, se essa quantidade não batia, ele teria que voltar, né, para a fazenda ou de onde ele tinha vindo para completar a carga, não podia entrar com a carga menor. Eles tinham uma saca de café para caso quando não completasse ou várias sacas, o caminhão conseguisse entrar sem precisar voltar. E isso ninguém sabia. Então era onde a informação nascia, né? Então, a hora que você rastreia uma informação, você consegue descobrir que processos estão funcionando e que processos não estão funcionando. E onde que daí as coisas começam a realmente parecer alinhadas? Quando
o departamento de tecnologia também tem um planejamento estratégico, porque daí você consegue, primeiro, levantar quais sistemas existem, quais estão sendo usados, quanto eu pago por cada um e o que esse sistema me entrega. Então, o que ele me entrega, eu uso para tomar de decisão? Ou ele serve para outro sistema ser alimentado e daí sim eu ter uma informação que vai ser útil em algum momento. Da mesma forma, eu já fui em empresas que mostraram excelentes BIs, excelentes relatórios, mas quando a gente perguntava o que cada um usava de fato, né, e você tinha um contador nos relatórios, de 60 relatórios se utilizavam 14. Então, um esforço muito grande de criar informação e criar dados, mas na prática se utiliza pouco, pouca informação. Isso é desalinhamento estratégico, né? Então, o que funciona, né? O que funciona é realmente eu criar um planejamento estratégico para o departamento de tecnologia, porque ele, com o planejamento estratégico baseado no planejamento estratégico organizacional, ele tem condição de mostrar o que a tecnologia está entregando, que depende dela, né? O que ela talvez necessita de um investimento para ser trocada, porque de repente é uma tecnologia que está ficando legada, né? E aí sim você tem condições de dizer isso, né? Olha, de acordo com o que a gente está pensando aqui, nós precisamos de tecnologia para esse dado, para essa informação, é possível tomar essa decisão. E uma vez que você tem essa transparência, né? Você precisa alinhar daí os processos. Porque, veja bem, muitas vezes, por exemplo, eu troco um diretor, eu troco um gerente. Esse gerente pode ser que ele vai olhar para alguns processos e dizer assim, não, dessa maneira não funciona, eu quero que esse processo aconteça de uma maneira diferente. Só que às vezes a tecnologia que eu tenho não permite, ou às vezes a TI não é avisada de que o processo foi alterado, né? Então é onde começam problemas com a qualidade dos dados que eu vou tomar decisão depois. Eu tenho gargalos, eu tenho gaps, né? O usuário ele sempre descobre uma maneira de fazer a parte da tecnologia e na cabeça dele isso muitas vezes dá mais certo do que usar o sistema, né? Então são desafios, né? Mas a tecnologia, se ela consegue implementar um alinhamento estratégico e constrói o seu próprio planejamento estratégico, ela consegue dar respostas mais nítidas, né? Mais claras para o andamento da organização. E aí ela consegue trabalhar de alguma maneira esse processo, né? Desde o nascimento do dado, né? De como ele é imputado até o output dele, né? Para tomar de decisão. E falando em tomada de decisão, empresas que integram tecnologia aos seus modelos de negócio crescem mais rápido e apresentam maior capacidade de adaptação a crises. Esse é um dado de mercado e deixa muito claro para a gente que tecnologia ela não é um diferencial. Ela está virando um pré-requisito ao longo do tempo, né? O que muda na competitividade quando a tecnologia passa a ser parte do modelo de negócio. É, assim, o exemplo que eu dei, né, da qualidade, mais uma vez, ele é muito similar, porque a qualidade também, no passado, ela era diferencial, né? Então, você via caminhão com escrito, né, questão da qualidade, just in time, ISO 9000, e hoje você não vê mais, porque a qualidade é algo que eu tenho que ter. É simples assim, né? Então, não é mais um diferencial. No passado já foi. E a tecnologia, né, a tendência também é essa, né? Se eu não tiver tecnologia incorporada, né, eu não transmito a imagem da inovação, né, para o meu cliente, né? Então, toda vez que a gente pensa em processos que vão nesse mesmo sentido, a gente começa a entender que a criticidade do cliente vai ser maior, né? Então, a criticidade hoje em relação à tecnologia das pessoas é maior, porque quase todo mundo tem acesso, né, a sistemas que é touchscreen, né, é toque. Então, a criticidade em relação àquilo que eu entrego e que a tecnologia pode provocar é muito maior. Obviamente que isso precisa acompanhar, e aí é o desafio, né? De que maneira eu incorporo tecnologia àquilo que eu faço. A gente sempre brincou, né, que como a gente trabalha na educação, que uma das coisas que menos mudou no mundo foi sala de aula, né?
Porque se você voltar 500 anos atrás, na escola dos jesuítas, é a mesma coisa, né? O aluno sentado, alguém em pé dando aula, e assim a vida continua imitando esse processo. Porém, de um tempo para cá, né, quanta coisa a tecnologia pôde provocar na educação, né? Mas a gente pode dizer que o modelo anterior ainda coexiste, né? Ainda coexiste. Agora, o que será da escola do futuro, né? Como a tecnologia pode provocar alterações grandes na maneira, ou talvez até em auxiliar o aprendizado, né? Então, eu acho que a tecnologia ela tem que ser vista para isso, né? De que maneira, por meio dela, eu consigo transformar a experiência de quem quer comprar o meu produto, né? A educação ainda busca essa resposta, né? Ela não conseguiu dar ainda essa resposta. Agora, outras áreas já têm essa resposta, né? Ah, Você pega, por exemplo, o que se tornou a questão de e-commerce, né? Transformou totalmente a experiência de compra, né? Não tem quem você conheça que nunca fez uma compra, né? Enfim. Então, os processos todos foram alterados para isso, né? A questão de transporte, né? Hospedagem, né? Hoje você tem tecnologias que transformaram profundamente a experiência das pessoas, né? Então, há áreas que você vê isso muito claramente. O que a tecnologia pode provocar? É a transformação da experiência, né? Eu não tinha e agora eu tenho. E esse é um ponto muito discutido na inovação, né? Porque a, a, o Schumpeter dizia que deveria existir a destruição criativa, né? E essa destruição ela faz com que o anterior não seja mais usado e eu adoto uma tecnologia que ninguém tinha ainda, né? Então a gente vê isso no smartphone, por exemplo, né? É uma destruição, né? Uma inovação que destrói a anterior, né? Então, na educação, será que a gente vai ver isso, né? É uma pergunta que a gente, né, ainda precisa responder, né? E em outros ambientes a gente vai começar a perceber isso, né? Essa adoção da tecnologia, mas a tecnologia para ser adotada, ela precisa ser de massa, né? Então, quanto mais de massa uma tecnologia mais rapidamente ela é absorvida, né? Porém, né, ela precisa revolucionar, ela precisa destruir a anterior para ela ser adotada por completo, né? E isso em alguns ambientes a gente já assiste, em outros ambientes ainda não, né? E as empresas que não adotarem essa integração de inovação, né, que tipo de risco elas estão correndo? Com a globalização e o barateamento, né, a tecnologia ela barateou muito, né, de uns tempos para cá, né? A gente tem aí algumas discussões em torno, né, da computação mesmo, né, por causa de processadores, né, de silício, né, mas a tecnologia, né, se você for comparar o quanto custava uma tecnologia há 30 anos atrás e hoje, o barateamento de recursos foi muito grande. Ela pode provocar, dentro dessa experiência que a gente está assistindo, né, uma, uma grande mudança no comportamento das pessoas, no comportamento das empresas, na maneira de se fazer negócio, né? Eh, Toda vez que você tem um conhecimento muito disseminado, como a gente tem hoje, né, de fácil acesso e com a IA, né, ainda a tendência disso é aumentar, né? Tanto é que o Google já inseriu a IA na busca dele, né? A gente assiste sempre a novas revoluções, né? Porque o conhecimento é o que determina a velocidade com que a gente vai ter inovação, né? Então, o desafio hoje para as organizações é como fazer com que o seu negócio tenha o dinamismo que a tecnologia possui. Então, a gente viu isso na pandemia, né? Universidades que no dia seguinte estavam dando aula e universidades que tiveram que fechar as portas, né? E tiveram que esperar um tempo até conseguir dar aula de novo. E algumas nem deram, né? E que tecnologia a gente está falando? Tecnologia básica que todo mundo tinha acesso e que é simples de usar, né? Agora imagine provocações que as tecnologias atuais, né, com inteligência artificial e outras coisas, né,
internet das coisas, podem provocar, né. Então, assim como lá nos anos 90, né, quem promovia a mudança é quem sobrevivia, a gente não precisa ter dúvida de que vai sobreviver quem conseguir promover mudança no seu negócio por meio da tecnologia, né. Isso vai ser determinante, né, para os próximos anos, né, ainda mais porque, o que a gente assiste é que a geração, né, as pessoas que nasceram em 2000 para cá, que já tem 25 anos de idade, 26, são muito mais críticas em relação a isso, né. Então, quem nasce num mundo que não é só digital, tem uma crítica em relação à empresa que não usa tecnologia. Quem já nasce digital tem outro olhar de exigência, né. Então é determinante eu conseguir aportar tecnologia, né, nas minhas ações e naquilo que eu faço, né. Fabrício, de acordo com o MIT Sloan, a falta de liderança digital, ela é apontada como uma das principais barreiras para a transformação tecnológica nas organizações. Nós falamos bastante sobre liderança em um dos episódios aqui com a Carla, né, sobre governança e essa iniciativa da liderança, e ficou muito claro que tecnologia sem liderança é apenas uma ferramenta cara. Quais são os tipos de competências, dos líderes que eles precisam desenvolver para tomar decisões em ambientes digitais? É. Então, isso é algo bastante relevante, conforme a gente estava falando, né, no início. O motivo pelo qual os países já ensinam tecnologia, né, antes da pré-escola, é para criar líderes que entendam de tecnologia, né. Um médico que sabe tecnologia, um advogado que sabe de tecnologia, porque o dinamismo hoje das profissões é tal que não cabe mais eu ensinar só uma caixinha de conhecimento única para a pessoa, ele tem que ser multidisciplinar, né. Então não quer dizer que ele saiba de tecnologia, ele vai trabalhar com tecnologia, não, ele pode ser um médico muito melhor se ele souber de tecnologia para ele criar inovação para os pacientes dele, enfim. Então, esse estigma, né, do mundo que nós fomos criados de ser só uma coisa, né, que era o famoso: "O que que você vai ser quando crescer?". Não, a pergunta tinha que ser: "O que coisas você vai ser quando crescer?", e não uma coisa só, né. Então, o aspecto multidisciplinar ele vai ser cada vez mais importante e os líderes das organizações, eles vão precisar ter essa característica de ser multidisciplinar, de não estar debaixo deles só um conhecimento, né, ou uma formação, né. Quanto mais multi ele for, melhor para a organização, né. Porque a visão dele mais holística das coisas, né, de competências que antes, por exemplo, uma pessoa não tinha, isso vai ser essencial por causa da dinâmica que a gente vê as empresas hoje, né. Por quê? Que dinâmica é essa? As empresas hoje elas buscam a chamada ambidestria organizacional, né, que é ser ambidestro, ou seja, eu tenho mais de um negócio em uma área diferente da que você me conhece, né. Então, se eu desenvolvo ambidestria, os meus funcionários, os meus colaboradores também têm que ser ambidestros, né. Não pode só saber de uma coisa especificamente. E essa ambidestria a gente observa, por exemplo, há uns 4, 5 anos atrás, quem mais depositou patente nos Estados Unidos foi a Ford. Ah, quer dizer que ela tem um monte de líder criativo, inovador? Não, ela comprou um monte de startup e e com a compra das startups vieram as patentes, né. Então há várias maneiras de você fazer inovação hoje, e esse comportamento de uma Ford significa o quê? Que desenvolver lideranças criativas e que tenham conhecimento de tecnologia não é simples, né, não é simples. É preciso esforço, é preciso, realmente, pensar estrategicamente em como fazer isso. Até porque também as universidades, na sua grande maioria, não entregam esse profissional. Os cursos são dentro de caixinha, né. Se você fala para um aluno, por exemplo, de saúde, que ele vai ter um módulo de liderança, ele não entende por quê, né. A nossa cultura não permite isso. Se você fala para ele: "Eu vou te dar uma aula de programação", ele fica bravo, porque na cabeça dele tem que só estudar saúde. Mas ele vai ser um profissional muito melhor se ele desenvolver raciocínio lógico, né, se ele aprender tecnologia. Ele vai conseguir escolher melhor uma ferramenta de software para colocar no consultório dele, no hospital que ele for atuar.
Mas, infelizmente, nós temos que mudar essa cultura, né, a nossa cultura ainda é muito das caixinhas, né. Sou advogado, tenho que saber de lei. Não, eu posso saber de um monte de coisa que vai me ajudar a ser um advogado melhor, né. Eh, mas isso é algo cultural que a gente precisa alterar. Então, as organizações, elas precisam, né, de pessoas multidisciplinares, porque a organização tem que ser um órgão que, não pode deixar as pessoas na zona de conforto, né, porque senão ela não vai ter mais 50 anos, não vai ter mais 100 anos, eh, ela vai ter uma data de morte, que é o que a gente não deseja, né, porque quando uma organização morre, morrem os empregos, morre o legado, né. Então, quanto mais uma organização vive, mais ela tem potencial de desenvolver uma região, né, que ela atua. Perfeito. E para o nosso último bloco, falando especificamente, né, também sobre organizações, mas as organizações que aliam tecnologia à estratégia de negócio apresentam maior resiliência e capacidade de inovação no longo prazo, que é isso que você mencionou. Qual que é o primeiro passo para uma empresa deixar de reagir à tecnologia e começar a usá-la estrategicamente? Isso como uma dica até para os empreendedores que estão nos ouvindo. Legal, eu acho que essa pergunta é importante. Eu começaria, Fernanda, primeiro fazendo um diagnóstico de tecnologias que eu tenho, sabe. Eu acho que eu gosto muito do fazer um diagnóstico. Onde eu como eu cheguei aqui e como eu estou, né, qual que é a minha a minha situação atual. Então, a tecnologia minha, está sendo usada para quê? Quais são as tecnologias que eu tenho? O que que eu criei em casa, o que que eu comprei, e mais, o que que o meu cliente pensa do produto que eu vendo, né. Então essas são questões muito importantes para a gente pensar. Eu sempre dou exemplo, porque muita gente pensa assim: "Ah, mas o meu negócio não tem como inovar", né. Muita gente pensa assim, né. Ou muita gente pensa assim: "Ah, mas não tem mais nada para inventar", né. Então eu sempre dou exemplo de uma empresa também que eu atuei com consultoria, que era uma granja, né, a granja, localizada no sul de Minas, e nós chegamos lá no momento em que eles estavam, muito assustados com as demandas da União Europeia para continuar comprando deles. Então, eles estavam sendo ameaçados de perder contrato de exportação, porque a União Europeia queria que a produção de ovos fosse feita com galinhas criadas livres, e não galinhas confinadas. Então imagine, é eu trocar um processo inteiro, né, de produção, eu revitalizar toda a estrutura que eu tinha, né. Então eles estavam nesse momento. E aí, eles aproveitaram esse momento e criaram um primeiro produto no Brasil, que é o ovo vegano, né, que é feito de uma substância da ervilha. E aí isso eles fazem isso, essa substância em pó, e substitui o ovo nas receitas. Então, o vegano quer fazer um macarrão, quer fazer um pão, quer fazer qualquer receita que vá o ovo, ele pode usar o ovo vegano. Eles deram o nome de Novo, né, e isso foi uma inovação. Então depois que eu vi isso, eu penso comigo: "Olha, qualquer negócio, qualquer área pode inovar, basta que seja criativo e atento às oportunidades de mercado", né. Então, quando a gente observa hoje as organizações, por onde começar? Primeiro, tecnologia, né. O que que eu tenho, o que que eu faço, o que que o mercado exige, o que o cliente tem, para mim. Esse cliente está mudando de comportamento? Então esse estudo de cenário é muito importante, tanto interno como externo, né. É o famoso SWOT, né, que é tão simples de fazer e muita gente não faz, né. Então essa análise, olha, para onde as pessoas estão indo? O que que é qual é o comportamento delas? O meu produto ainda é aderente às pessoas? É óbvio que eles vão continuar vendendo ovo, mas olha quantas pessoas se tornaram veganas de um tempo para cá, e eles agora têm um produto para essas pessoas. Agora, muitas vezes, o que que exigiu? Exigiu criatividade, exigiu inovação, investimento em pesquisa para produzir esse produto. Então, quando eu olho para a oportunidade e eu falo assim: "O meu produto não é aderente a esse público", eu tenho que fazer o dever de casa, né. Então, que tecnologia eu tenho e uso, o que que ela me gera, o que que ela faz, para daí eu pensar em como aderir isso ao dinamismo de mercado.
Então esse eu acho que é um primeiro passo importante, esse diagnóstico, né, interno de tecnologias que eu tenho, quanto elas custaram, são minhas, não são, né, e o diagnóstico externo. Está tendo um movimento diferente aí fora, né, entre as pessoas? Isso a gente tem que olhar, né. Então, a educação mesmo vai passar por isso, né. O Brasil era um país de jovens e vai se tornar um país de idosos, né. Então a educação vai ter que repensar em como atuar, né. E porque ela sempre olhou o ensino superior para jovens de 18 a 25 anos. Então a minha estratégia vai ter que ser alterada. E como eu vou usar a tecnologia para isso? Né, então fica o outro desafio. Então acho que o primeiro passo é esse, sabe. Muita empresa não tem noção do quanto que ela tem de tecnologia, o que essa tecnologia promove, onde ela é usada, como ela me ajuda no produto final, né. E esse eu acho que seria o primeiro passo, para depois eu pensar num segundo passo. E Fabrício, até para a gente encerrar, uma última pergunta, mas que dicas você daria para um empreendedor que está ali pensando, tem aqueles empreendedores que estão pensando em fazer implantação de ferramenta e tem aqueles que já estão no meio do caminho. Que dicas você daria para que eles façam uma boa gestão dessas ferramentas, para que eles utilizem isso de forma estratégica e não sejam influenciados somente pelo que está na moda ou pelo que o pessoal está falando? É. Tudo começa no porquê, né. Então, eu sempre brinco dos 5 porquês, né. Então, por que que eu preciso disso? No que isso vai me ajudar, né, no que se refere a resultado da organização? De alguma maneira isso vai provocar um impacto nas pessoas? Vai melhorar a minha maneira de relacionar com o cliente? Isso vai trazer talvez um valor agregado ao produto que eu tenho? Então, esses porquês eles são importantes, né, antes de se fazer um investimento, antes de se para que o modismo realmente não seja a maior influência da minha decisão. Tudo to toda decisão, né, que uma organização toma no que se refere à tecnologia, eh, em muitos casos ela passa porque alguém do mercado fez esse movimento, né. É muito difícil você conseguir hoje enxergar um tipo de negócio em que você fale, né, algo do tipo, né: "Olha, todo mundo está indo por esse caminho, porque todo mundo precisa dessa tecnologia para atingir o cliente", né. Às vezes se tomam decisões que nem sempre são para atingir o cliente, é para realmente copiar a mudança, né, que está sendo promovida por um concorrente. Então eu acho que a grande dica ela vem dos porquês, né. Eu quero por quê? O que que isso vai provocar, né. Às vezes eu troco uma tecnologia que funcionava por uma que é mais cara, é mais interessante do ponto de vista talvez de uso, porém vai criar problemas que antes eu não tinha, né. Então, independente do tamanho da organização, né, não importa se é iniciante, é uma médio porte, né, ou até grande porte, a razão está em por que que eu preciso, né. O que que isso vai me dar de benefício ou de agregação de valor para o meu produto final, para o meu cliente. Se eu tiver essa resposta, né, de uma maneira clara, de uma maneira simples, ok, mas será que eu vou medir se isso realmente está acontecendo? Que é o outro problema que existe, né. Eu às vezes justifico, implanto, mas eu não meço o quanto que isso está ocasionando de benefício. Então eu não sei, será que o benefício que ele está me gerando compensa o valor que eu paguei? Né, então eu preciso também ter essa análise, né, ter esse acompanhamento, esse monitoramento, e que também em muitos casos não é realizado, né. Ok, está funcionando, um me fala que está legal, o outro fala que está mais ou menos e eu compro, né, essa informação assim. Mas um monitoramento com indicadores, né, para me dizer o quanto isso traz significado é muito relevante, né. Isso vai me ajudar a entender se aquele tipo de tecnologia é realmente importante. A gente vê hoje, né, Fernanda, muitas empresas, falando de transformação digital, né, falando de processos assim, eh, e às vezes se cria um projeto de transformação digital
que é muito importante para você dar essa perspectiva, né, da tecnologia compartilhada, né, com uma organização inteira. Porém, às vezes, os projetos que estão na transformação digital não necessariamente conversam com o alinhamento estratégico. E aí a gente começa a ter problema porque eu estou investindo dinheiro, as pessoas estão gastando tempo aqui, mas no que isso está me ajudando estrategicamente falando, né? É óbvio que cada programa vai ter o seu objetivo, né? No final, né? Mas as empresas precisam avaliar isso, independente do porte, né? Por quê? Por que eu quero, né? No que isso vai agregar para mim? O que isso vai gerar de resultado? É para o cliente? É interno? Então eu preciso ter isso de uma maneira muito clara, né? Para todo mundo que está inserido nisso, né? Não sei se você já leu, né? Tem um case muito legal dos anos 90 que foi da Chevrolet, quando ela lançou o Corsa e você podia montar o seu carro, né? Então ela lançou isso no mercado e o que que ela fez? Ela foi aqui para o Rio Grande do Sul, montou uma fábrica e colocou todos os fornecedores dentro da mesma fábrica, né? Só que aí o grau de complexidade do negócio era tão grande e de formatação de acordo com o que o usuário queria, porque a ideia é muito boa, né? Você monta o seu carro do jeito que você quer, né? Porque hoje você vai comprar um carro, tem lá os itens de série, né? Que você pode escolher, mas é só, né? Você não consegue outras, tanta personalização. A ideia era personalizar. E aí o projeto não deu certo, né? Por quê? Porque existia uma vontade de fazer um negócio diferente do que existia no mercado. A ideia é boa, ok, mas a complexidade para que a tecnologia permeie toda a cadeia, né, de pessoas é muito alta. Então a empresa ela tem que avaliar isso, né? Ó, eu vou implementar a tecnologia. Isso facilita para os meus fornecedores, facilita para o cliente, porque é uma cadeia, né, de empresas e pessoas envolvidas. E se eu olho só para o meu umbigo, pode ser que eu vou investir e não vai trazer resultado nenhum, né? Fabrício, são ótimos direcionamentos. Eu acho que para quem está nos acompanhando, são excelentes próximos passos. Nós falamos sobre processo, sobre software, sobre aquisição, sobre estratégia, sobre liderança, né, sobre como implantar isso, como fazer o diagnóstico. Eu acho que foi um excelente passo a passo aí para quem está começando, mas também para quem está já um pouquinho no meio do caminho. Queria te agradecer pela participação no podcast de hoje, foi uma excelente troca. E se você quiser, reassista esse podcast o quanto você quiser, porque são excelentes passo a passo. Então, Fabrício, obrigada mais uma vez. E onde que o pessoal te encontra nas redes no geral? Eu que agradeço o convite, né? A gente está sempre à disposição. A gente demorou para vir, né? Mas deu certo. Então isso é o que conta. A gente está no LinkedIn, né? Então quem quiser pode me adicionar no LinkedIn. Só me procurar lá, Fabrício Peloso, Integrou, né? Vai me encontrar. Tem o LinkedIn do Integrou, né? Que vez por outra, às vezes a gente aparece por lá em alguma postagem, né? E do integrado, né, também, vez por outra a gente aparece por lá, mas rede social é mais o LinkedIn mesmo que a gente atua, né, então quem quiser me encontrar no LinkedIn vai me encontrar. Perfeito, obrigada, Fabrício. Pessoal, não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, Integrou Integrado. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram, no LinkedIn, como o Fabrício mencionou, e dentre tantas outras redes. Todos os links ficarão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e nos vemos então no próximo episódio. Tchau, tchau.